existe uma execução contra você, você foi citado lá atrás, trate um advogado, procure a Defensoria Pública para cuidar do seu processo. Não deixe o processo correr a revelia, porque um dia a conta vai chegar. E a conta tem chegado para várias pessoas. Tem um caso aqui de pessoas que, execuções que foram ajuizadas em 2006, lá no TRF, que é uma justiça que infelizmente é muito lenta. O processo demorou todo esse tempo e quando foi no início desse ano, o juiz autorizou a penhora mensal na folha de pagamento desse devedor. Somente depois de 7 meses, quando foi averbado na sua folha de pagamento a penhora, foi que a pessoa, o devedor, resolveu procurar um advogado para se manifestar nos autos. Mas não tem mais o que fazer, pessoal. Se passaram tanto tempo, você tem um prazo ali para se manifestar. Quando você recebe a intimação do juiz, ele concede um prazo para você se manifestar. Geralmente ele é 15 dias úteis para você se manifestar se concorda ou não com aquela penhora. Se nada for dito, você perdeu o prazo. Então, certificou ali o trânsito julgado daquela decisão, precluiu ali seu direito de apresentar qualquer tipo de defesa nesse sentido. Então, e o pior, além do juiz autorizar a penhora mensal no seu contra-cheque, ele vai atualizar o débito. Se a dívida lá em 2006, nesse caso a dívida aumentou bastante, a dívida lá em 2006 era algo próximo ali de 200 mil reais, quando foi averbado na sua folha de pagamento já alcançava mais de R$1 milhão. Então veja só, esse cliente, por exemplo, vai descontar dele 10% até pagar mais de R$1 milhão. Por isso que é importante, contrate um advogado ou, se você não tem condições, procure a Defensoria Pública para apresentar defesa nesses processos, porque a conta vai chegar. Cedo ou tarde, a conta vai chegar. Principalmente quando você deixa o processo correr a revelia. Esse entendimento do STJ já está consolidado. Verificou que não compromete a subsistência do consumidor, principalmente quando não apresenta qualquer tipo de defesa, o juiz ele vai autorizar a penhora mensal na sua folha de pagamento. Então eu vou apresentar para vocês aqui 3 decisões, fora essa aí que eu falei para vocês, que é de mais de R$1 milhão. Eu não vou lembrar aqui qual o número do processo, então por isso eu não vou citar. Essas pessoas que me procuraram, eu nem quis apresentar a defesa, porque eu falei para eles, olha, já passou o prazo, não tem mais o que fazer. Se não contratou advogado, não adianta procurar um advogado depois de 3, 4 meses e transcorreu o seu prazo para a defesa. Fui bem sincero com eles, falei, olha, infelizmente não tem o que fazer. Não fizeram defesa na época, não tem como contratar um advogado agora para tentar ali desconstituir essa penhora porque não foi feita a defesa num prazo legal. Pode até tentar ali usar uma exceção de pré-executividade, algo nesse sentido, mas dificilmente será acolhido porque realmente perdeu o prazo ali para se manifestar sobre a penhora que foi autorizada pelo juiz ou que foi aberto o prazo ali para se manifestar sobre essa penhora e nada foi dito, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui 3 decisões judiciais que nem são meus clientes, tá bom? A fundamentação do juiz, ele sempre utiliza como fundamento as decisões do STJ, que realmente vem autorizando a penhora desde 2018. O STJ veio flexibilizando esse entendimento sobre a impenhorabilidade do salário, a permitir que seja possível a penhora de parte do salário para pagamento do débito. Então, nesse caso aqui, ó, o banco apresentou ali sua remuneração bruta que ele recebe. Essa informação é muito fácil de conseguir, basta acessar o portal da transparência e o banco tem acesso a todas as informações de quem são servidores públicos aqui no Brasil. O débito dessa pessoa aqui, atualizado, de uma dívida que era de algo de pouco mais ali de 100 mil reais, chegou a quase 500 mil reais. E o juiz verificou que ele recebe algo em torno de 15 mil reais e que poderia ser possível a penhora de 10% da sua renda para pagamento desse débito de 500 mil reais. Esse devedor aqui, retirando os descontos obrigatórios na folha de pagamento, mas os empréstimos consignados que ele tem com outros bancos, 10% do salário líquido dele corresponde a aproximadamente 350 reais. O que vai acontecer, pessoal? Esse débito que ele tem hoje de 500 mil reais com o banco atualizado, que lembre-se, essa dívida era de mais ou menos 100 e poucos mil reais. Só que é um processo que vem correndo desde 2020. Ele não falou nada, ele não disse nada, então foi correndo juros sobre juros, foi correndo encargos moratórios, multas, etc. E a dívida chegou a 500 mil reais. Como nem defesa ele fez, então o juiz considerou os juros dos contratos e os encargos moratórios dos contratos. Como não fez defesa, homologou tudo. Então a dívida chegou a 500 mil reais e o juiz vai penhorar mensalmente na folha de pagamento dele aproximadamente 350 reais. Ele vai pagar em 1.428 meses, que corresponde aí a mais de 100 anos. Ou seja, é uma dívida que se tornou impagável. Então ele vai ficar pagando essa parcela na folha de pagamento dele
infelizmente até morrer, porque deu mais de 100 anos de parcelas descontadas na sua folha de pagamento. A não ser que um dia ele procure o banco e ofereça ali um valor para quitação da dívida, ou renegocie esse contrato, ou faça alguma coisa. Do contrário, será descontado dele até morrer 10% até ele pagar esses 500 mil reais. A mesma coisa aconteceu com outro cliente que eu falei para vocês, que a dívida chegou em mais de R$1 milhão. Também será uma dívida impagável. Vai descontar ali dele 10% por mais de 100 anos. Esse outro cliente aqui, ele foi intimado, a decisão foi proferida em junho e nada foi dito. Não apresentou defesa, não apresentou impugnação. Lá no início, quando o processo estava na fase de execução, ele foi citado para se manifestar, para apresentar defesa, nada foi dito. Então, a execução vem prosseguindo em desfavor dele desde 2020, nada foi dito no processo, foi declarada a sua revelia, o juiz fixou como devido aquele valor que o banco estava executando, porque não houve defesa, e em junho desse ano, ele autorizou a penhora mensal de 20% da sua remuneração líquida, o mesmo fundamento ali em decisões do STJ, que permite ali que o salário seja penhorado, desde que não comprometa ali a sua subsistência. Tá? Então, o juiz autorizou aqui a penhora de 20% da sua renda até ele pagar R$120 mil. Nesse caso aqui, ele também tem empréstimos consignados contra os bancos, tem descontos obrigatórios e as parcelas que serão debitadas na conta corrente será algo próximo aí de mais ou menos uns R$500 por mês. Então, esses R$123 mil, ele vai pagar em 240 meses, 246 meses, ou seja, em mais de 20 anos. Então, essa aqui será uma dívida que ele vai conseguir pagar nesse prazo aí de 20 anos. Então, não é uma dívida impagável. No entanto, se ele tivesse apresentado um mínimo de defesa, bastava ter juntado ali os contra-cheques, os extratos da conta corrente e suas despesas mensais. Provavelmente o juiz não iria autorizar a penhora mensal de 20% da sua renda. O juiz só autorizou porque nada foi dito. Se nada foi dito, o juiz ele defere ali o pedido feito pelo banco, vai descontar mensalmente 20% do salário líquido desse devedor. Esse aqui também é uma dívida que praticamente ficou impagável, porque o juiz colocou um percentual muito pequeno aqui de penhora mensal na folha de pagamento. Nesse caso aqui também utilizou como fundamento o entendimento do STJ e autorizou a penhora mensal de 5% da remuneração líquida da consumidora, da devedora, para pagamento do débito de R$103 mil. 5% dando do salário líquido dela, dá aproximadamente aqui R$150 por mês. Então vai descontar R$150 por mês dela até o pagamento desses 103 mil. Ela vai pagar em praticamente 700 meses. Isso aqui é uma dívida que também se tornou impagável, porque já é uma senhora de idade. Então é isso, pessoal. Mostrei para vocês 3 decisões judiciais, onde magistrados estão autorizando a penhora mensal na folha de pagamento do devedor, principalmente para aquelas pessoas que nada fizeram. Foram citadas lá atrás, não apresentaram defesa no processo, e esse ano o juiz, depois que procurou patrimônio, procurou casa, procurou carro, fez a quebra do sigilo fiscal e bancário, não encontrou nada, por fim o banco pede, ou o credor pede, a penhora mensal na folha de pagamento, com fundamento aí nesse entendimento do STJ, que não é novo, mas que foi consolidado no ano passado, que é sim possível a penhora mensal na folha de pagamento, a penhora mensal do salário do devedor, para satisfazer o débito devido por esse devedor. Tá? Então, é importante, se você pediu a suspensão dos descontos na conta corrente, não se esqueçam, tem que ingressar com a ação pedindo a criação do plano de pagamento, porque uma hora essa conta vai chegar. Ou se você foi citado no processo, ou se já existe uma execução contra você e você foi citado, você tem que contratar um advogado ou você tem que procurar a Defensoria Pública para apresentar a sua defesa. Não deixe o processo correr revelia, mesmo que você não tenha patrimônio, porque já demonstrei para vocês que mesmo sem patrimônio, com esse entendimento novo da STJ, pode ser autorizada a penhora mensal na sua folha de pagamento do seu salário, na sua conta corrente. Então, e o pior, é feita a atualização do débito, então se você devia R$100 mil e você não apresentou defesa, você não fez nada, o juiz manda atualizar aquele débito e manda descontar mensalmente no seu contra-cheque para pagar o débito atualizado. Por isso, quando você ingressa com a ação do superendividamento ou quando você faz pelo menos uma defesa nessa execução que é ajuizada contra você, você tem a chance ali de, no processo da criação do plano de pagamento, ter a redução da sua dívida, porque a lei assegura isso. Se você comprovou que está superendividado, você comprovou que fez o empréstimo de boa-fé, o juiz, quando ele for criar seu plano de pagamento, ele vai
reduzir os juros ou até zerar os juros dos seus contratos, porque a lei garante isso no seu artigo 104b, parágrafo 4º do CDC. Já na execução, se você fez uma defesa lá na execução, você pode ali, o que é muito difícil, conseguir uma eventual redução dos juros, caso os juros que o banco está cobrando esteja ali acima da taxa média de mercado, tá? Mas a defesa apenas na execução não é fácil, pessoal. Por isso que é importante ingressar com a ação do superendividamento, porque no processo do superendividamento tem essa garantia da redução dos juros. E já na execução, você tem que comprovar que os juros que foi aplicado pelo seu banco é um juros acima da taxa média de mercado, o que é bem complicado isso. A maioria dos bancos aí cobram juros dentro da média de mercado, tá? Também tem outras questões que podem ser discutidas ali na execução, porém a chance de sucesso de você conseguir reduzir a dívida de forma significativa é muito pequena, mas você precisa ter um advogado ou um defensor público acompanhando esse processo, principalmente com o intuito de evitar essas penhoras de bens e penhoras mensais na folha de pagamento, como ocorreu com essas pessoas que não procuraram advogado dentro do prazo legal. Só procurar um advogado depois de 3, 4 meses que foi proferida a decisão, autorizando a penhora na folha de pagamento e só quando já houve desconto nessa folha de pagamento. Então, não tem mais o que fazer para essas pessoas. Infelizmente, são dívidas aí que se tornaram impagáveis e que essas pessoas vão pagar nessa folha de pagamento por tempo indeterminado. Infelizmente, até seu falecimento, porque, como demonstrei para vocês, tem casos aí que ultrapassam 100 anos. Atualmente, não existe nenhuma outra legislação que assegure para você que está superendividado a redução da dívida e a criação de um plano de pagamento que resguarde ali um mínimo para vocês manter sua família. Espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto. Qualquer dúvida que tiver, deixe aqui nos comentários que eu respondo a todo mundo, ou mande mensagem para a gente no nosso Instagram, @AlencarAdvocacia. E se você também passou por algum tipo de penhora mensal na sua folha de pagamento, deixe aqui nos comentários qual foi a sua experiência, se você contratou um advogado para apresentar defesa, se o juiz ele desconstituiu aquela penhora que foi autorizado, o que tem acontecido com vocês, tá bom? Lembrando, se você tem processo, procure um advogado.